para o Eric. Não, exatamente, né? Essa questão, você vê como que um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Então, Deus ele é imutável, e por ser imutável, ele é imaterial, né? Porque a matéria é mutável. E por ser imutável, né? As leis de Deus, né? Se Deus fosse mutável, não haveria estabilidade nas leis de Deus, né? Então, eu poderia estar aqui e de repente a lei da gravidade mudasse, né? Eu sairia voando, sei lá. Imagina como seria se o universo não tivesse uma estabilidade. Por isso que não há no espiritismo aquela ideia do milagre, né? Que seria a derrogação das leis da natureza. E se Deus é perfeito, ele não precisaria derrogar as leis perfeitas que ele mesmo criou. E aí, né, se Deus é imutável, ele é imaterial, porque a matéria, como o Michel falou, que é corruptível, né? Ela muda. Né? E ele é único, porque se houvesse vários deuses, não haveria estabilidade, né? Imagina vários deuses disputando pelas leis do universo, né? Seria um caos, né? O politeísmo pensava assim porque ainda era uma coisa primitiva, depois que foi progredindo, né? Para o monoteísmo, enfim. E aí Kardec vai deduzir ainda de novo, né? A gente vai ver, Deus ele é onipotente porque ele é único, né? Porque se só tem ele tem todo o poder, né? Engraçado que num dos livros do Cosme, recente, ele fala disso, né? Que daquela coisa da... Se Deus é onipotente, porque ele poderia criar uma pedra tão... ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar, né? Aí diz, não, porque a onipotência de Deus não é nesse sentido de fazer coisas ilógicas, né? No sentido de ele sendo único, ele tem todo o poder, né? Ele não disputa o poder com ninguém. Então, você vê, é interessante perceber, né? Como um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Kardec é sempre lógico e pedagógico, assim, na ordem que ele coloca. Você vê, a própria ordem dos atributos não é acidental. Um atributo é deduzido do outro, como um princípio do espiritismo vai se deduzindo. Então, a obra do Kardec é sempre assim, pedagógica, e as coisas vão se deduzindo e são sequenciais, né? É interessante como um Kardec é genial, a gente vê a genialidade de Kardec nisso. O que pega, talvez, né, com certeza, no movimento espírita, o simples fato de não entender, né, não estudar, aprofundar nessa questão dos atributos, quando atribui a Deus e ao Espírito, o Eric tocou nesse ponto, vão dizer assim, Deus é a energia do universo, o Espírito é energia. O simples fato de não estudar esses atributos com profundidade, isso que você falou aí, Eric, né, a forma pedagógica que Kardec desenvolve, as pessoas usam conceitos da nossa ciência, da física, né, e não pensa nessas questões. Energia, então, ele poderia sofrer algum tipo de transformação, né? Ele já não seria mais imutável. Então, a energia, então, ele é uma espécie de matéria, que se é matéria, então ele não é imutável, porque ela pode sofrer mutações. E aí a questão, né, de Deus ser um único, obviamente que se a gente nos remete ao primeiro atributo, Deus sendo eterno, logo, né, se houvesse outro Deus, esse Deus também teria que ser eterno, como o próprio Deus. Então aí entra naquilo que o Eric falou, o Michel falou. Então, se nós temos dois deuses, por exemplo, que é eterno, que é perfeito, então, no final das contas, nós temos somente um Deus. Mas, Eric, você queria falar aí? Não, exatamente, né? Se houvessem vários deuses que pensassem a mesma coisa, né? Se fossem iguais, na verdade seria um deus só, né? O Kardec vai falar isso na Gênesis. Mas essa questão que você falou é interessante, né? Que às vezes falam de Deus como energia, né? A energia é uma propriedade da matéria e Deus não é matéria, né? Então, Kardec na Gênesis vai usar a metáfora do fluido, né? Como eu já falei, mas ele fala, é uma analogia, né? Uma metáfora. E às vezes no movimento, né? Não se deixa claro isso, nem que se está fazendo uma analogia, uma metáfora, né? Usa-se ao pé da letra, termos
da física, como se usar termos da física fosse parecer algo mais científico, né? Mas na verdade cai numa pseudociência. Foi muito bom vocês lembrarem disso, dessa questão das nomenclaturas que o movimento espírita passou a usar, né? Isso é importante porque, como a gente está no início do Livro dos Espíritos, e as pessoas estão nos acompanhando aqui, já é importante a gente elucidar isso no início, para que não se crie esse mesmo erro daqui para frente. O que acontece? Isso é muito comum no movimento espírita. O movimento espírita lê Kardec, não presta atenção ou não entende quando lê, né? A maioria às vezes fala sem ler, mas lê, não, lê de uma maneira rápida, incompleta, errada, não entende, e aí quer complementar Kardec. A gente brinca, quer inventar moda, né? A pessoa quer daí explicar e ela, como ela não entendeu direito, ela acha que ela tem que acrescentar algo que Kardec teria esquecido. E aí, quando ela faz isso, geralmente ela estraga algo que não estava estragado. Como ela não tem a habilidade que Kardec tinha para fazer teoria, e ela se mete a querer fazer o que Kardec sabia fazer e ela não sabe, começam as contradições. Isso é a história do movimento espírita. O movimento espírita, a história dele é isso. Ele quer falar coisas que Kardec não disse, só que eles acabam essas coisas que Kardec não disse que as pessoas falam, estraga em vez de ajudar as pessoas a entender. Porque gera contradições que Kardec justamente não falou para não gerar contradições. Então a gente tem que prestar atenção, o Lauro lembrou bem. A partir do momento que os espíritos colocam que eu não tenho como saber a natureza íntima de Deus, a gente viu isso na questão 10, os espíritos já disseram, o espírito imperfeito não tem como saber a natureza íntima de Deus porque lhe falta um sentido. Ponto. Então, essa informação na teoria espírita está dada. O que isso quer dizer? Que toda vez que surgir alguém, seja espírito, seja palestrante, querendo dar definições da natureza íntima de Deus, ele está cometendo uma contradição com a teoria espírita. Por quê? Porque a teoria espírita disse que não há como saber a natureza íntima de Deus. Então é isso que a gente tem que cuidar. Essas contradições que o movimento espírita comete que Kardec não cometeu. Porque uma vez que eu tenho um princípio, eu não posso entrar em contradição. É o mesmo exemplo que a gente usa quando vai falar do perispírito. Kardec diz: o perispírito não tem órgãos. Qualquer teoria, qualquer comunicação que coloque órgãos ou algo que seja consequência de ter órgãos, não pode estar de acordo com a teoria, porque ele já disse, não há órgãos. Então, são consequências lógicas de um princípio dado, que se eu não entendi, eu entro em contradição. Então, basta que eu entenda o princípio basilar para não cair no erro das contradições complementares. Então, o espírito vem e diz assim, porque Deus é energia, ou palestrante. Mas peraí, como assim Deus é energia? Se lá dizia que Deus é imaterial e a energia é uma propriedade da matéria, não pode ser. Daí a pessoa diz assim, não, mas eu estou querendo dizer que Deus é energia num outro sentido. Bom, qual sentido? Se eu não disser qual sentido, eu estou usando uma palavra ruim, mal colocada. Daí a gente diz, aí a pessoa vai dizer, é que nem fluido, né? Fluido é energia. Não, fluido a gente vai ver, não é energia. Então a gente tem que ter muito cuidado com os princípios estabelecidos e não entrar em contradição com eles no raciocínio que a gente vai fazer depois. Por isso que foi muito importante vocês lembrarem disso. Por isso que é uma contradição e o movimento espírita cai muito nisso. Se ele já disse que não há órgãos, aqui é o exemplo que a gente está dando. Se não há órgãos, está dado o princípio. E o princípio, quando eu coloco ele, eu não posso entrar em contradição. Eu não posso dizer que não há e depois dizer que há. Eu não posso, dentro de uma teoria, ter contradição. Por que eu não posso ter uma contradição dentro de uma teoria? Porque quando eu tenho uma contradição dentro da teoria, eu fico sem saber
o que aquela teoria diz. É o exemplo.